Graças e paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Amém, glória a Deus. Muito bom nós podemos mais uma vez adorar o Senhor nessa noite tão gostosa. Obrigado, equipe de louvor, obrigado, Meire, por essa palavra abençoadora. Queridos, eu quero compartilhar algo importante da palavra de Deus com vocês nessa noite. Eu creio que Deus tem falado conosco nesses últimos dias aí, talvez há meses, sobre isso que eu quero conversar com vocês. E eu quero conversar um pouquinho também hoje com vocês sobre ansiedade. Então, o tema da mensagem de hoje é: não andeis ansiosos. Na última sexta-feira, nós tivemos aqui o culto das mulheres. A Simone ministrou uma palestra muito boa, ensinando as mulheres sobre como não andar ansiedade, ou, primeiro de tudo, o que é a ansiedade. Achei muito interessante, eu estava aqui presente, auxiliando ali nos bastidores, ali eu, pastor Danilo, e fui muito edificado, querido, por aquilo que ela falou. E eu não chamo de coincidência, mas eu chamo de jesuicidência. Há dias eu venho assistindo alguns vídeos de uma série de mensagens do Dizascope, lá do Douglas Gonçalves, e essa série de vídeos fala justamente sobre isso. A série de vídeos chama Divinamente. Ele, Douglas, que é um pastor, e o Johnny, que é um pastor também, mas é um psicólogo, alguém da área da saúde, que cuida dessa área. E eu tenho sido muito edificado, querido, por aquilo que eles têm conversado ali, têm aprendido um pouco mais sobre isso. E nesses dias, assim, se dedicando um pouco mais a entender um pouco mais sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre o coração dessas pessoas que sofrem com ansiedade. Tem uma ótima leitura também, não sei se vocês conhecem, o pastor Pio Carvalho tem um livro chamado Não Andeis Ansiosos. É um livro bem fininho, mas é um livro muito interessante. Um livro de aproximadamente 100 páginas ali, e você senta uma vez, duas vezes no máximo, você consegue ler ele todo. Mas é algo que Deus tem falado, queridos, ao meu coração. Pastor, você sofre de ansiedade? Não, nunca passei por esses problemas. Mas eu tenho pessoas ao nosso redor, pessoas aqui na igreja, pessoas do nosso convívio, pessoas que nós amamos, que há anos vêm sofrendo com isso. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês, não algo técnico, como a Simone pôde trazer com tanta propriedade aqui para as mulheres, mas algo da parte espiritual, o que a palavra de Deus, querido, nos ensina sobre isso. É um assunto bem amplo, querido, e a certo ponto também complexo. Mas eu quero compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida nessa noite. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, tão gostosa. Obrigado por esse tempo precioso aqui, Pai. Obrigado por esse momento de louvor, de adoração. Obrigado, Pai, pelo toque, pelo refrigério. Obrigado pelo consolo do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo derramado pelo Espírito, Senhor, sobre nós. Obrigado, Pai, por esse tempo tão gostoso aqui, Pai, por esse ambiente, Pai, tão gostoso, Pai, que nós estamos vivendo aqui nesses dias, Senhor. Obrigado por essa noite especial e que o Senhor preparou para cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe vidas de homens, de mulheres, de crianças, jovens e adolescentes preciosos, Pai, para cá nessa noite para ouvir a Tua palavra, Senhor. A minha oração é que o Senhor me ajude, Pai, a compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor quer comunicar com a Tua igreja, Senhor. Pai, que essa noite pessoas saiam daqui edificadas, Pai, por essa palavra. Nós queremos, Pai, que esse é um tempo de cura, esse é um tempo de libertação, mas esse também é um tempo de conhecimento, Senhor. Pois a Tua palavra nos ensina, Pai, que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso aqui. Fala, Senhor, a cada coração aqui, Senhor, de forma personalizada, Pai.
Espírito Santo de Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada vida, Senhor. Cada coração aqui, Senhor. Ministra, Pai, na vida deles de uma maneira sobrenatural nessa noite. Muito obrigado, Paizinho querido, pela Tua presença, que é tão real, Pai, que é tão gostosa aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, querido. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Hoje fala-se muito, querido, sobre saúde emocional. E se você conversar hoje, obrigado, Chico, com qualquer profissional da área de saúde, qualquer médico, você vai perceber o quanto isso é importante. A tal da saúde emocional, pessoas falam em vários termos, mas muitos usam a questão da saúde emocional. A saúde emocional, querido, ela não é importante só para o ambiente da igreja. A saúde emocional, ela não é só importante para o ambiente familiar. A saúde emocional também não é só importante para o ambiente de trabalho, mas ela é importante como um todo para as nossas vidas. Nós temos visto isso e testificado isso ao longo dos anos. Pastor, por que há 10, 20, 30, 40 anos atrás não se falava tanto disso? Não tinha gente com ansiedade? Eu acredito que tinha, querido, mas não se falava muito sobre isso. Mas há anos que nós ouvimos falar sobre isso. Há anos que várias pessoas têm adoecido, pessoas que desenvolvem essas questões de ansiedade. Não é só algo simples, querido, mas é algo que às vezes se torna tão complexo que é necessário nós nos aprofundarmos no que a palavra de Deus diz sobre isso. E esse é a minha oração nessa noite, para que nós não entramos, querido, para que nós penetramos na palavra de Deus, para que nós possamos entender aquilo que Jesus falou sobre isso, aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre isso, aquilo que o apóstolo Pedro falou sobre isso. Amém? Querido, esse texto de Mateus 6 aqui talvez seja um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Pastor, mas você fala isso todo domingo. Mas é verdade, querido, eu gosto de pregar nesses textos bem conhecidos, para que você possa entender também de uma maneira mais clara, para que você possa sair daqui edificado pela palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso número 25. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia física. Não é na NVT, tá? É na Almeida Revista, AR. Deixa eu só compartilhar aqui. É ARA ou AR, como faz. Mateus capítulo de número 6, verso número 25 diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. Queridos, existem alguns aspectos importantes naquilo que Jesus estava comunicando aqui com os seus discípulos. O primeiro aspecto importante aqui, querido, que nós precisamos entender, Jesus ele começa dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto haveis de comer, o quanto haveis de beber, nem pelo vosso corpo, o quanto haveis de vestir. Jesus estava comunicando aqui com os seus discípulos um contexto de vida daquele tempo. Nós sempre precisamos olhar para a palavra de Deus, querido, com essa ótica. Talvez quando nós olhamos para algumas questões que Jesus estava comunicando, parece que às vezes não faz muito sentido para nós. É claro, Jesus estava comunicando para algo de um contexto, de um momento, e para um grupo de pessoas há mais de 2000 anos atrás. Mas a palavra de Deus, querido, como ela é poderosa, como ela é linda e como ela é maravilhosa, ela continua a edificar as nossas vidas até o dia de hoje, amém? Então Jesus ele começa dizendo aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. É interessante que o não andeis ansiosos não é uma pergunta de Jesus, nem muito menos uma afirmação. Quando Jesus disse aos seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, ele está deixando um princípio, ele está reafirmando algo contundente com aqueles homens. Jesus também está, querido, aqui deixando um mandamento, uma ordenança da própria palavra de Deus para nós. Essa é a primeira questão que me saltou aos olhos nesse texto. É que o Senhor Jesus começa perguntando: se porventura, ou se talvez algum dia. Não, ele diz: não andeis ansiosos. Pastor, para você é muito simples falar, porque você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passei. Queridos, talvez, de alguma forma, eu nunca vivi isso. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para aquilo que Jesus está falando para nós. Quando nós entendemos e determinamos que essa palavra é a verdade sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos que não é só um livro, querido, de 66 livros. É um manual de instruções para as nossas vidas. Essa é a verdade, querido, que nós caminhamos sobre ela, que nós aprendemos sobre ela todos os dias da nossa vida. E Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse contexto aqui, querido, claro que ele estava falando para aqueles homens. Mas talvez hoje na sua vida não seja a questão da vestimenta. Talvez você não ande ansioso por aquilo que você vai comer, ou pensando se vai haver comida amanhã ou não. Mas talvez você ande ansioso por outras coisas. E o primeiro aspecto aqui, querido, é entender: existe um mandamento de Deus para nós não andarmos ansiosos. A primeira pergunta, querido, que nós precisamos fazer para nós mesmos é: o que me tem deixado ansioso? Ou o que tem feito eu se tornar uma pessoa ansiosa? Sabe, essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Poxa, pastor, mas você não sabe o que é ansiedade? Você não sabe o que é sentir aquele suor nas mãos? Sei, querido. Todos os domingos eu sei o que é isso. Existe uma ansiedade natural das nossas vidas, onde algo mexe com a gente, onde talvez alguns aspectos do nosso corpo começam a funcionar de uma forma diferente. Mas, pastor, mas você prega todo domingo, querido, e todos os domingos existe um frio na barriga antes de subir aqui. É algo natural, é algo fisiológico do nosso corpo. Mas existe uma ansiedade que não é algo natural, pelo contrário. É algo que aprisiona a vida das pessoas, que é algo que traz dor, que é algo que traz angústia, que é algo que gera muitas outras coisas ruins na vida
das pessoas. E Jesus não estava falando dessa ansiedade comum, Jesus estava falando dessa ansiedade que faz mal. Se Jesus estava falando, querido, para os seus discípulos, para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ao redor dele, para eles não andarem ansiosos, é porque eles estavam andando ansiosos por causa de alguma coisa. E para nós é muito difícil de entender esse contexto de alguém andar ansioso porque o que vai haver de vestir amanhã. Porque nós abrimos o nosso guarda-roupa, querido, e tem várias peças de roupa lá para nós vestirmos. É difícil nós talvez entendermos esse contexto que Jesus estava falando, que para eles não estarem ansiosos com o que eles vão de comer amanhã. Porque, glória a Deus, nós abrimos lá o nosso armário e tem comida lá para vários dias. E talvez até meses. Mas, queridos, quando eu preparava essa mensagem, eu comecei a pensar um pouquinho sobre como era há 30, 40, 50 anos atrás. Essa questão de roupa, principalmente. Por que as pessoas não andavam ansiosas, talvez há 50 anos atrás, com essa questão de roupa? Porque talvez as pessoas tinham uma troca de roupa para ir na igreja aos domingos. Não tinha aquela outra coisa, o que eu vou colocar hoje? Ou vou colocar mulher, vou colocar esse vestido ou vou colocar o outro? Não. Existia o vestido de ir para a igreja. Os homens, qual calça que eu vou colocar? Ou qual sapato que eu vou colocar? Não. Existia o sapato e a camisa e a calça de ir para a igreja. Então nós precisamos entender esse ponto de vista daquilo que Jesus estava falando. Mas talvez hoje, querido, nós vamos nos perguntar o que tem gerado essa ansiedade dentro do nosso coração. O que tem feito um estrago na vida de muitas pessoas, querido? O que tem feito o nosso corpo começar a funcionar de uma forma diferente. O que tem feito o nosso coração acelerar muitas vezes por causa de coisas que ainda não aconteceram. Amém? Normalmente, querido, a ansiedade não é por algo que está acontecendo agora, no hoje. A ansiedade, na verdade, é algo, muitas vezes, o que vai acontecer, talvez amanhã, ou o que pode acontecer no próximo dia. A primeira aplicação, querido, que Jesus fez aqui é interessante. Está aqui no verso número 26. Jesus diz o seguinte aqui no verso número 26. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves. Querido, olha que interessante aqui. Esse primeiro contexto que Jesus fala aqui, ele fala, olha para as aves do céu. Elas não trabalham, elas não ajuntam os celeiros, mas não lhes faltam alimento. Você foi para pensar, querido, quanto de pássaro, de ave que existe na face da terra? E o quanto de alimento que é necessário para alimentar essas aves? E você já parou para pensar que nunca faltou alimento para essas aves? É disso que Jesus estava falando para mim e para você. Sabe quando eu olho para isso, querido? Quando eu olho para esse verso de 26, aqui no final diz assim, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Nós precisamos crer, querido, e perceber que da mesma forma que Ele sustenta as aves do céu, Ele tem sustentado as nossas vidas. Amém? Isso se chama confiança. Ou você acha que você tem um trabalho hoje, que você tem só por causa da sua formação, ou só por causa da sua inteligência, ou só por causa da pessoa boa que você é? Não, querido. É porque Deus tem nos sustentado. É porque Deus te deu capacidade para exercer aquilo que você exerce hoje. Ou talvez aquilo que você já exerceu um dia e hoje você está desfrutando de algo, de anos de trabalho que você já cumpriu. A primeira questão aqui, querido, que eu vejo nas palavras do Senhor Jesus, Ele está dizendo para nós confiarmos nele. Ele diz, olha para as aves do céu. Elas não ficam paradas esperando o seu alimento. Pelo contrário, as aves elas vão atrás desse alimento. Mas nunca lhes faltaram e nunca vai faltar alimento. Amém?
Muitas vezes nós precisamos confiar mais. Muitas vezes nós precisamos, querido, não só confiar com o nosso intelecto, mas muitas vezes nós precisamos entregar, querido, a nossa confiança nas mãos do Senhor e no senhorio do Senhor. Amém? É disso que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar, querido, nesses dias. Confiar, querido, não é permanecer inerte, sem nenhuma ação. Confiar é agir como as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, mas elas voam e vão atrás do seu alimento. Confiar também não é pensar positivo, e não que pensar positivo seja algo ruim, não. Mas não é só você pensar positivo. Mas confiar, querido, é agir. É interessante nós entendermos, querido, isso ministrou muito no meu coração, que a verdadeira confiança, querido, ela sempre virá no meio de um processo. Olha para os processos, querido, da sua vida. E a palavra de Deus, ela está repleta de exemplos para nós entendermos esse contexto. Lá no Antigo Testamento, querido, quando Moisés e o seu povo estavam diante do mar, e aquele exército poderosíssimo atrás deles, querido, eles iam acabar com todo mundo. E quando aquele povo, querido, colocou os seus pés nas águas, as águas se abriram, sim ou não? Isso é confiança. Isso é confiança. Quando nós saímos da inércia, nós começamos a se mover em direção ao propósito. E que nós começamos a se mover em direção daquilo que Deus tem falado conosco. Um outro exemplo muito lindo, querido, a Bíblia tem vários exemplos. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes ali, teve pelo menos 2 multiplicações. E uma das multiplicações havia 5 pães e 2 peixes. Para mais de 5.000 homens, a palavra de Deus fala, que eram contados só os homens, as mulheres e as crianças não eram contadas. Mas imagina se aí de 10 a 15.000 pessoas. Querido, nem se cortasse uma migalhinha para cada um, não ia alimentar aquele. E é interessante que os seus discípulos falam para Jesus, Senhor Jesus, vamos dispensar esse povo, porque não tem comida para todo mundo. Não tem comida nem para nós. Nem para nós 12 aqui não dá para comer. É 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, é o seguinte, arruma essas pessoas, coloquem eles sentados. É isso, querido, que é confiança. Organiza eles aqui, coloca eles sentados. Então Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, ele ora ao Senhor e eles multiplicam os pães. Isso que é confiança, querido. Sabe, se Jesus orasse ou escutasse os seus discípulos, ele havia mandado aquelas pessoas embora. Mas ele sabia, querido, que algo extraordinário estava para acontecer no meio daquele processo. Então, confiança, querido, a verdadeira confiança sempre virá no meio de um processo. Se eu e você nós não iniciarmos, se eu e você nós não colocarmos os pés nas águas, as águas não vão se abrir. Amém? Se eu e você não olharmos para as nossas vidas e começarmos a colocar as coisas no seu devido lugar, nós não vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, queridos. Isso é em todas as áreas. Desde a área familiar, desde a área pessoal, desde a área financeira, desde a área ministerial, em todas as áreas. Quem está entendendo algo de Deus aqui nessa noite? Amém? Olha no verso de número 27, que interessante. O que Jesus diz aqui. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, queridos, por mais ansioso, por mais que você queira, por mais que você não queira, nós não podemos acrescentar, querido, nem um pouco para você. Nós não podemos mudar o dia de amanhã. Nós não podemos mudar o rumo, o nosso futuro na nossa vida. E muito menos o passado, aquilo que existe, que já se passou.
O que nós podemos acrescentar, o que nós podemos viver, é o dia de hoje, aquilo que nós estamos vivendo agora, aqui nesse momento. Você tem a escolha, querido, de ouvir essa palavra, como mais uma palavra que você já ouviu centenas de vezes, ou de você ouvir essa palavra, é aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Nós não conseguimos acrescentar nada na nossa vida. Nem um dia a mais, nem um dia menos. Nós não conseguimos. Muitas vezes, querido, nós ficamos ansiosos por coisas que ainda não aconteceu. E muitas vezes, algumas delas não vão acontecer. Você já se sentiu assim, ansioso por alguma coisa, e depois aquela coisa não aconteceu? É terrível, né? Eu já passei por isso. Senti angustiado, aflito por causa de alguma coisa, ansioso por causa de alguma coisa, e no outro dia aquela coisa não aconteceu. Isso é ansiedade, querido. Verso número 28. E por que andais ansiosos pelo quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Agora, querido, Jesus ele muda o foco aqui, agora ele começa a tratar com os seus discípulos a questão do vestuário. Ele fala, por que vocês estão ansiosos? O que vocês vão vestir amanhã? Entendendo, claro, que eles viviam num tempo totalmente diferente de nós, onde cada um tinha uma túnica, no máximo duas, e quem tinha mais, Jesus dizia para eles repartir com aqueles que não tinham. Tempos totalmente diferentes. Mas Jesus está dizendo para eles: olhem para os lírios do campo. Quem já parou um dia para contemplar, queridos, lírios? Ou uma bela flor, uma bela plantação de alguma coisa? Uma das grandes questões, queridos, sobre a ansiedade é que muitas vezes a nossa vida se tornou uma loucura. Nossa vida se tornou algo acelerado, nossa vida se tornou algo frenético. E um dos princípios básicos para você aprender a não só a controlar a ansiedade, mas para você não viver ansioso, é você contemplar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já preparou. Isso não somente vai desacelerar, querido, o seu cérebro, como você vai perceber o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é perfeito. Nós precisamos, querido, contemplar mais a criação de Deus, as aves, os céus, as plantas. Nós precisamos parar, querido, e reservar tempo para isso. Ele continua dizendo aqui: qual de vós, por ansioso, pode acrescentar um pouco da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Jesus, querido, foi incisivo aqui com os seus discípulos. Ele disse: se os lírios do campo, nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com todo o seu esplendor, com todo o seu dinheiro, com tudo que ele tinha, com todo o ouro, não se vestiu como essas flores. Porque vocês eram ansiosos, homens de pequena fé. Jesus ele faz uma pergunta aqui, querido, para aqueles homens. Mas é interessante sempre que Jesus não faz perguntas só por perguntas. Jesus faz perguntas para nós, para mim, para você, esperando respostas. Amém? Todas as vezes que nós olhamos uma pergunta, todas as vezes que o Espírito Santo de Deus nos faz uma pergunta, Ele espera uma resposta de nós. A pergunta dos céus para nós essa noite: qual tem sido, querido, a nossa resposta em relação a essa vida ansiosa, essa vida frenética que nós temos? Achei interessante que na sexta Simone falou sobre a questão
de dormir. Querido, isso aí é provado cientificamente. Se você pegar o celular, você que tem problema com insônia, você que não tem problema no sono, e antes de dormir você ficar vendo a tela do celular, você ficar passando vídeos lá dos rios, se você ficar passando vídeo em qualquer lugar, você não vai conseguir ter uma boa noite de sono. Agora, se você pegar um bom livro e você ler alguns minutos antes de dormir, você vai perceber que você vai dormir muito melhor e muito mais fácil. Porque tem muita gente que fala: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, pastor, porque eu vou deitar para dormir e eu começo a ler a Bíblia. Você vai dormir, querido. Você não vai conseguir ler a Bíblia mesmo. Pega um bom livro, querido. Pega uma boa leitura, senta na sua cama, começa a ler, você vai ver. Você vai dormir muito melhor. São coisas simples que nos ajudam a viver uma vida melhor. Amém? Amém? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. E no verso número 31 ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Algumas versões diz: porque o vosso Pai Celeste sabe realmente do que vocês precisam. Não é lindo isso, querido? O nosso Pai, o nosso Senhor, Ele sabe do que nós precisamos. Tem alguém, querido, que cuida de nós. Tem alguém muito maior, tem alguém muito mais poderoso cuidando, querido, da nossa vida. Tem alguém muito mais poderoso cuidando da sua casa agora. Cuidando da sua família, cuidando daquilo que Ele mesmo te deu. Ele sabe, querido, de tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Verso número 33, é um dos versos mais conhecidos também da palavra de Deus, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, aqui Jesus deixou uma chave poderosa para nós não vivermos uma vida ansiosa. Aqui Jesus deixou algo assim explícito, escancarado, para nós não vivermos uma vida de ansiedade nessa terra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque, em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Existe uma frase, querido. Existe uma frase não está na Bíblia essa frase, mas é algo que eu creio, que eu entendo ser muito de Deus. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Amém? Quando nós nos exponhamos, querido, assim como a Meire falou aqui, quando nós doamos do nosso tempo, querido, para cumprir o nosso propósito nessa terra, quando nós nos importamos com as coisas do reino de Deus, Deus se importa com as nossas coisas. Pastor, como você se explica isso biblicamente? Querido, talvez eu não consiga te explicar isso biblicamente agora, mas eu consigo explicar isso com a minha própria vida, com a minha própria casa, com a minha própria família. E eu sei que talvez todos nós aqui poderíamos explicar isso de alguma forma, com o nosso próprio testemunho, com aquilo que Jesus já fez em nós, com aquilo que Ele está e continua fazendo por nós. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. No caso dos discípulos aqui, era comida, era bebida, era vestimento do dia a dia. Busquem em primeiro lugar, querido. Essa é a chave para nós não vivermos uma vida ansiosa nessa terra. Verso número 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu achei muito lindo, querido, esse versículo aqui na versão A Mensagem. Olha o que diz aqui na versão A Mensagem desse verso número 34.
Diz assim: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Achei lindo, querido, esse texto. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora, nesse momento. Sabe, tem gente que tem dificuldade, querido, de estar num lugar, mas não é de estar com o corpo, mas é de estar de verdade, inteiro naquele lugar. Tem gente que você vai para casa e você pergunta para ela: o que o pastor pregou? Sabe que eu não sei? Sabe que eu não lembro? Por quê? Porque ela não estava aqui, querido. Só estava o corpo dela aqui. Mas a mente dela estava no que ela comer a hora que ela chegar em casa. A mente dela estava no que vai acontecer amanhã no trabalho dela. A mente dela estava no que os filhos dela estão fazendo agora nesse momento. A mente dela estava em outro lugar. Nós precisamos aprender, querido, com a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. A palavra de Deus está nos ensinando. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Glória a Deus. Quero compartilhar com você também aquilo que o apóstolo Paulo, querido, nos ensinou sobre a questão da ansiedade. Abra sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4 e verso de número 2. Filipenses, capítulo 4, verso de número 2. Eu vou ler a partir do 1 aqui para a gente entender também o contexto daquilo que Paulo estava dizendo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu amo as palavras de Paulo, querido. Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, e também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha o que Paulo diz aqui, querido. Ele está escrevendo a alguns companheiros dele, da igreja de Filipos. Olha o verso número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aqui existe outra chave, querido, muito poderosa de Deus, para nós não vivermos uma vida ansiosa nessa terra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Verso número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, Paulo está dizendo aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidas. O que é para ser conhecido diante de Deus, querido? As nossas ansiedades. Aquilo que nós temos pensado, aquilo que nós temos sentido. É isso, querido, que Paulo estava nos ensinando aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma antes. Façam aquilo que vocês estão sentindo ou pensando conhecidas diante do Senhor. Através do quê? Através das vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Olha a chave poderosa de Deus aqui, querido, para nós não vivermos uma vida ansiosa. Seja grato, seja grata. Amém? A gratidão, querido, ela é uma chave sensacional. A gratidão, querido, ela é poderosa, querido, contra uma vida ansiosa.
A gratidão, querido, ela não somente abre portas, mas como ela fecha algumas portas da ansiedade nas nossas vidas. Pastor, mas eu sou tão grato. Glória a Deus pela sua vida. Seja grato, querido, pela sua casa. Seja grato pela sua família. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato pelo seu trabalho. Seja grato pela sua igreja. Seja uma pessoa grata. Ande nessa terra com gratidão no coração. O pastor está dizendo que quem anda ansioso não seja uma pessoa grata. Não é nada disso. Mas a gratidão, querido, o entender, o caminhar nessa terra com o coração grato, ele pode não, mas ele vai nos curar de muitos males. Amém? Nós precisamos aprender, querido, com a palavra de Deus. Olha o verso número 7, ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Querido, as palavras de Paulo são muito interessantes. Ele começa dizendo aqui, querido, no verso número 4, para a gente se alegrar no Senhor. Se Paulo, querido, está dizendo para nós nos alegrarmos do Senhor, é porque nós precisamos aprender a nos alegrar, a ter contentamento no Senhor. Nós precisamos aprender a ter contentamento nas coisas do Senhor. As coisas da vida, querido, elas são importantes. As conquistas familiares, as conquistas profissionais, as conquistas pessoais, elas são importantes. Mas nada se compara àquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Amém? Eu preguei ontem para os jovens aqui, querido, um texto de Filipenses também. E esse texto eu quero compartilhar com você nessa noite. Não iria compartilhar, mas eu quero compartilhar com você sobre o bem mais precioso. Filipenses capítulo de número 3 e verso de número 1. Deixa eu ler com vocês aqui alguns versos aqui de Filipenses 3, querido. Eu compartilhei ontem com os jovens aqui sobre qual é o nosso bem maior que nós temos. Filipenses 3:1. Olha o que Paulo, querido, está dizendo aqui. A epígrafe desse texto, o título do que Paulo estava escrevendo aqui na carta aos Filipenses é o valor inestimável de conhecer a Cristo. Olha que sensacional as palavras do apóstolo Paulo. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu nunca me canso de dizer-lhe estas coisas e o faço para protegê-los. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Eu falei para os jovens: vocês escutam a sua mãe falando uma vez, vocês escutam o seu pai falando uma vez, você vem para a igreja, o pastor fala da mesma coisa. É com isso que Paulo estava dizendo aqui. Eu preciso repetir algumas coisas para vocês, para que isso se torne verdade dentro de vocês. Essas são as palavras de Paulo: alegrem-se no Senhor. Eu não me canso de dizer essas coisas, eu faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensem ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Paulo dizendo: fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, o verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero a menos que lixo, algumas versões de esterco, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Querido, olha que tremendo que Paulo estava dizendo. O maior valor da vida desse homem de Deus era ter conhecido a Cristo Jesus.
Se tem algo, querido, que nós precisamos externar, se tem algo que nós precisamos ser gratos, é por ter conhecido a Cristo Jesus, querido, aquele que nos salvou. Amém? Glória a Deus. Voltamos aqui para a palavra de Deus, querido. Deixa eu voltar aqui na outra mensagem, que agora eu entrei em outro lugar. Isso, não desiste, ossos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós não precisamos, querido, andar ansiosos, porque existe uma paz, querido, que excede todo o entendimento. Existe uma paz que a palavra de Deus está nos ensinando, querido, que excede, quando ela diz que excede todo o entendimento, que é uma paz que é inexplicável, que é imensurável. Existe uma paz que nós não conseguimos explicar, externar, mas é algo, querido, que nós sentimos, que nós vivemos, que é algo que transforma, querido, a nossa vida em meio às lutas. Não é a paz de Deus, não é a ausência de guerras ou a ausência de lutas, não. Mas é uma paz que mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas, nós podemos confiar, querido, que Ele está conosco. Amém? E por fim, eu quero compartilhar com vocês as palavras do apóstolo Pedro. O pessoal do louvor, se quiser subir aqui, pode subir. Que é uma das palavras também muito conhecidas, querido, quando diz respeito à ansiedade. Está lá na primeira carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 5 e verso número 7. 1 de Pedro 5, 7. Eu vou ler a partir do 5 aqui para que você entenda também o contexto do que Pedro estava falando. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Verso número 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso número 7, querido, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem muita gente, querido, guardando aquilo que precisa ser lançado. É isso que Pedro, querido, de uma forma resumida, estava falando para mim e para você. Se Pedro está falando, lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Tem muita gente guardando, querido, essa ansiedade dentro de si. Pedro está nos ensinando que lance sobre o Senhor. Fale, expresse isso diante do Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Você pode se colocar em pé, querido, nessa noite?